dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 31 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Netflix, que anunciou a data de estreia de The Other Side of the Wind, que é o filme final do Orson Welles. Ela disse que vai lançar o filme no dia 2 de novembro, e junto do lançamento falou também que vai fazer estreia em alguns cinemas ao redor do mundo. Esse é um dos filmes mais aguardados dos últimos 40 anos e foi o centro de uma polêmica envolvendo a Netflix e o Festival de Cannes há alguns meses, e na época até a filha do Orson Welles chegou a se envolver pedindo, pra Netflix veicular o filme no cinema, como o pai pretendia fazer. Aí agora, eis que nesse fim de semana a Netflix vai fazer o lançamento do filme, uma exibição na verdade no Festival de Veneza e também vai passar no Festival de Nova York, e aí em novembro chega a vez do resto do mundo ver tanto na plataforma quanto nos cinemas pelo mundo. E enquanto isso, na Uber, a empresa confirmou que está fazendo um patinete elétrico próprio, ao invés de depender de terceiros. Esse projeto está na mão da Jump Bikes, que a Uber comprou não faz muito tempo, e essa notícia veio dias depois do próprio CEO da empresa ter falado, que eles vão seguir por esse caminho. Aí, para não perder muito tempo, por enquanto a Uber está comprando os patinetes elétricos da China e adesivando lá com a comunicação da Jump Bikes, mas ela falou, que logo deve começar a colocar os próprios patinetes nas ruas para o pessoal poder usar. E ainda sobre esses projetos alternativos da empresa, ela anunciou uma lista com 5 países onde pretende fazer os testes lá das aeronaves dela. Ela disse que quer testar essas espécies de drones gigantes na Austrália, na França, na Índia, no Japão e aqui no Brasil, e os lugares brasileiros escolhidos foram São Paulo e Rio de Janeiro. Ela falou que a ideia é começar a testar as aeronaves em 2 cidades americanas, que são Dallas e Los Angeles, e em seguida deve anunciar a primeira cidade internacional para onde ela vai levar esses testes, para poder voar também. Bom, e já que eu citei São Paulo, deixa eu comentar que a CPTM, que opera os trens da cidade, anunciou a disponibilidade de Wi-Fi de graça para o pessoal poder usar. Ela falou que a galera vai conseguir se conectar durante 15 minutos a uma velocidade de 10 MB por segundo e comentou também que está testando já a coisa toda nas estações Tamanduateí, Pinheiros e Barra Funda. E enquanto isso, no Rio de Janeiro, o Procon da cidade resolveu investigar os Correios por conta daquela cobrança, dos R$15 para entregar encomendas internacionais. O Procon deu 2 semanas para os Correios justificarem o início da cobrança, explicarem exatamente o que é esse despacho postal, que é o nome da taxa, e também pediram, para os Correios mostrarem os cálculos exatos que comprovam a necessidade dessa cobrança. E ainda sobre as notícias daqui, a startup de sequenciamento genético MyHeritage anunciou o vazamento de e-mails de quase 3,5 milhões de brasileiros. Na verdade, isso faz parte de um vazamento bem maior que aconteceu no ano passado, quando foram roubados mais de 90 milhões de e-mails de clientes da empresa, e agora ela confirmou que 3,4 milhões desses clientes eram brasileiros. E ainda sobre o Brasil, a Procuradoria Regional Eleitoral de Minas Gerais resolveu investigar aquele esquema de elogios pagos, que estavam sendo feitos a candidatos lá do PT e do PR. Esse é um caso que está ficando conhecido como mensalinho ou mensalão do Twitter, em que agências pagaram usuários para falarem bem de alguns candidatos. Isso é uma coisa proibida, para as eleições desse ano. Aí agora essa Procuradoria está pedindo para a Apple passar a lista de todo mundo que baixou os apps Brasil Feliz de Novo e Follow Now, que foram usados durante a coisa toda, e de quebra pediu também para o Twitter repassar os dados de 6 contas que estão envolvidas nesse caso. Bom, e já que o assunto é o Twitter, deixa eu comentar que a empresa confirmou que testou um recurso que estava recomendando as contas para um usuário deixar de seguir, ao invés de seguir. O recurso apresentava uma lista com algumas contas que a pessoa seguia e falava que talvez fosse melhor, uma boa ideia, parar de seguir as contas para poder melhorar a timeline, e o Twitter comentou que a lista era composta por pessoas com quem o usuário nunca interage, para começo de conversa. Só o Twitter mesmo, E ainda sobre o Twitter, pintou a confirmação de que o Jack Dorsey, que esquenta lá a cadeira de CEO da empresa, vai prestar depoimentos frente ao Comitê de Inteligência lá do Senado americano. Lá os senadores vão perguntar a respeito de casos de influências externas em redes sociais, e o depoimento está marcado para acontecer no dia 5 de setembro. Aí, além do Jack Dorsey, o Senado também vai ouvir a Sheryl Sandberg, que é a diretora de operações do Facebook. Eles também estão esperando uma resposta do Larry Page, que é o CEO da Alphabet, que foi chamado para depor, mas até agora não respondeu se vai para lá. E ainda sobre plataformas sociais, o Telegram falou que vai mudar um pouquinho lá a política de privacidade deles para poder deixar de proteger os terroristas. O que vai rolar é que o Telegram vai começar a repassar o IP e o telefone de alguns usuários quando a justiça pedir, mas isso vai acontecer só quando a justiça falar, determinar que aquele usuário é mesmo suspeito de terrorismo. O Telegram falou que até hoje nunca recebeu um pedido exatamente dessa forma e se comprometeu a incluir esses casos no relatório de transparência quando eles inevitavelmente agora começarem a aparecer.
Bom, e enquanto isso no Google, ontem a empresa abriu para o grande público a venda da chave Titan de criptografia por USB e por Bluetooth. Essa chave pode ser usada como uma etapa obrigatória na autenticação na hora da pessoa fazer o login na conta dela, o que na prática, impossibilita que qualquer pessoa que tenha até o nome do usuário da pessoa faça o login, porque tá faltando lá a parte da criptografia, que só essa chave consegue proporcionar. Então, para fazer o login, o usuário tem que espetar essa chave USB no computador ou deixar o token Bluetooth ali por perto e aí sim colocar o nome do usuário e da senha. Em seguida, o sistema verifica essa chave, a chave Titan, ao invés de liberar o acesso de primeira. Essa chave Titan custa $50 e faz parte de um programa que o Google chama de Programa de Proteção Avançada, e você pode ler mais sobre isso no link que eu deixei aqui na descrição. E ainda sobre o Google, eles anunciaram ontem que agora o Google Assistente lá do Google Home consegue entender 2 idiomas de uma vez. E isso funciona para inglês, alemão, francês, espanhol, italiano e japonês, e resolve aquele problema, de ter que ficar trocando lá nos ajustes do idioma para o outro, dependendo da língua, que o usuário queira falar naquele momento. Aí, comentando a novidade, o Google falou que está trabalhando no suporte a mais idiomas a esse recurso e numa outra habilidade também do assistente ser trilingue, e disse ainda que pretende levar isso para além do Google Home, ou seja, para outras plataformas que contenham lá o Google Assistente. E agora o assunto é a Microsoft, que anunciou que vai aumentar o limite das contas que podem ficar associadas a uma assinatura do Office 365 nas versões lá, Home e Personal. O que rola é que hoje os assinantes Personal só conseguem cadastrar a conta do Office em até 5 dispositivos, enquanto o pessoal da versão Home tem direito a cadastrar 5 usuários, cada um com 2 dispositivos, mas a partir lá do dia 2 de outubro isso vai mudar. A Microsoft vai deixar o pessoal que tem uma conta Personal instalar o Office em quantos dispositivos quiser, com limite de 5 usos ao mesmo tempo, e enquanto isso, quem assina o Office 365 Home vai conseguir cadastrar até 6 usuários ao invés de 5, cada um com 5 dispositivos ao mesmo tempo, ou seja, 30 dispositivos no total. Aí, como eu falei, essas mudanças entram em vigor a partir do dia 2 de outubro, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Samsung, ontem a empresa anunciou oficialmente aqui no Brasil o Galaxy Note 9 e o Galaxy Watch. Ela confirmou que o Galaxy Note 9 vai chegar por aqui com processador Snapdragon 845 e conforme a gente tinha até comentado aqui no Loop Infinito, ele vai custar R$ 5.500 na opção de 128 GB de espaço e 6 GB de RAM e R$ 6.500 na opção de 512 GB de espaço e 8 GB de RAM. A pré-venda começa hoje, dia 31 de agosto, e as vendas começam no dia 14 de setembro, no caso do Note 9 de 128 GB e no dia 29 de setembro, no caso lá do outro Note 9 de 512 GB. Quem comprar na pré-venda ganha ainda aquela câmera Gear 360 que filma em 360 graus, que é um presente bem bacana, essa câmera é bem cara. Já no caso dos relógios, o Galaxy Watch de 42mm vai custar R$ 2.200 e o de 46mm vai custar R$ 2.400, e a Samsung confirmou também que mais pra frente vai lançar por aqui as versões que contam com 4G, ao invés de só Wi-Fi. Bom, e agora o assunto é a Apple, que confirmou ontem que vai fazer um evento no dia 12 de setembro, provavelmente, para anunciar novos iPhones e a nova geração também, lá do Apple Watch. Esse evento vai rolar no Steve Jobs Theater, lá no Apple Park, a partir das 2 da tarde, no horário aqui de Brasília, e claro, que o Loop Infinito vai fazer a cobertura ao vivo, acompanhando e comentando em tempo real as coisas que forem pintando por lá. Agora, se você, como o nosso amigo aqui, nosso ouvinte e apoiador Felipe Kellerman, e não gosta muito de spoilers, eu sugiro que você pare de ouvir o Matinal hoje, só volta na segunda-feira. Tchau, bom fim de semana. Isso porque ontem nosso amigo, o programador Guilherme Rambo, atacou mais uma vez e vazou as fotos promocionais oficiais de alguns iPhones e a foto também lá do Apple Watch novo, que a Apple deve anunciar nesse evento. A foto dos 2 iPhones mostra 2 aparelhos parecidos, bem parecidos na verdade com o iPhone X, só que um deles é um pouquinho maior do que o outro e os dois estão na cor dourada, então para quem estava esperando por isso, parece que é verdade. O Rambo falou que esse novo iPhone deve mesmo se chamar iPhone XS, sendo que o 10 continua em número romano, então vai ter um monte de gente falando que é o iPhone XS, ou em inglês que é pior ainda, que é XS. Aí, pouco tempo depois da foto dos iPhones, o Rambo também vazou a foto do novo Apple Watch, e lá dá pra ver um mostrador redesenhado, com bem mais cores e informações tipo incidência de raios ultravioleta e também dá a impressão de que ele é um pouquinho mais fino, parece só, não dá pra confirmar ainda. Já uma outra coisa que chama atenção é que a coroa digital tem só um entorno vermelho bem bonitinho até, em vez de ter aquela bolota vermelha feiona do modelo compatível com 4G, e por fim, fechando o episódio, parece pela foto que ele vai ter mesmo uma tela um pouco maior, o que indica que as bordas vão ser menores, porque pelo menos que falam por aí nos bastidores é que o tamanho mesmo, o tamanho físico dele não vai mudar.
isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Peraí.